nós estamos grávidos de nós mesmos. Nunca a humanidade teve essa sensação tão forte quanto está acontecendo neste momento da transição planetária. Porque antes, as pessoas que estavam aqui no planeta Terra estavam habituadas, eu prefiro até utilizar a palavra condicionadas, de sempre buscar no externo todas as respostas e responsabilidades para as inquietudes internas. Mas nesse ciclo atual do planeta, os seres humanos estão tendo a consciência efetiva de que não adianta mais buscar no externo. Porque esse externo nada mais é do que o reflexo da nossa realidade interna. Então, a realidade que eu estou vivenciando é justamente a realidade que eu estou aqui vivenciando também aqui dentro de mim. Então, não adianta mais você falar uma coisa e agir de forma diferenciada, porque a própria energia ufológica, energética, cósmica, espiritual, enfim, como queiram chamar, ela exige definitivamente que você fale e automaticamente você é colocado à prova de que você efetivamente exercite aquilo que você falou. Então não adianta você fingir que é uma pessoa muito zen quando chegam as provas da sua vida e você se borra todo ali, né? Tropeça nos seus próprios pés ali, com suas próprias pernas. Então é muito forte a energia que está agora na transição espiritual do nosso planeta, de que os índigos, os seres, né, índigos e os seres cristais que estão atualmente encarnados aqui no nosso planeta, eles estão sendo convocados imediatamente para assumirem os seus postos. Então, os seres índigos e os seres cristais, né, eu digo isso com propriedade, porque quando eu descobri que eu fazia parte de uma linhagem dos índigos, eu tive que organizar definitivamente o meu campo mental para saber de como eu iria proceder esse cumprimento do propósito de vida e o divino. Porque a gente deve equilibrar sempre o material com o espiritual, sem extremismos. Porque até Buda mesmo, ele experimentou o extremo e chegou à conclusão de que é o caminho do meio. Então eu sempre costumo falar que de 0 a 10, o quanto a gente puder chegar próximo ao 5, ou seja, que é o meio, o intermediário, já está legal. Porque Pai Damião, ele sempre fala, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Só que esse basta ser equilibrado é muito forte, porque a todo instante nós estamos sendo empurrados para o condicionamento de abismos aí colocados na nossa vida, armadilhas energéticas. E quando a gente vai mudando a nossa frequência energética, as pessoas vão simplesmente desarmando, elas não vão tendo nem a coragem, a audácia de nos enfrentar, porque a nossa vibração já coloca cada um em seus devidos lugares, inconscientemente. Então isso daí é fantástico. Então a proposta eu coloquei propósito de vida. Qual é o seu? Tem uma frase, tem um livro de Prem Baba que recentemente foi lançado. Eu inclusive indico a leitura de vocês. Muito bom. Rapidinho você lê o livro, que é Propósito. Aí eu tirei esse trecho que Reinaldo Gianecchini, que ele é um dos seguidores de Prem Baba, ele coloca no livro. Sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos um motivo real para acordar e vivermos o dia com alegria. Então, como é bom você acordar às 5h30 da manhã, ir para o seu trabalho, 7 horas, sabendo que você está cumprindo um dos seus propósitos. Encontre o seu propósito para depois poder começar também a ajudar as outras pessoas. Com isso, acredito que a Terceira Guerra fique um pouco fraca de ser concretizada. Perdemos a conexão com nossa identidade espiritual. Talvez o maior infortúnio do ser humano tenha sido, em algum momento da sua jornada, ter acreditado ser o centro da criação e desrespeitar a natureza, outros seres humanos e extraterra. Então, em algum momento da nossa vida, a gente perdeu nossa identidade espiritual, porque simplesmente a gente começou, que eu digo, nós seres humanos, tá? Desde as gerações dos nossos ancestrais, enfim, perdemos a nossa identidade. Começamos a viver de uma maneira robótica e definitivamente esquecemos que somos seres aqui cumprindo exatamente tarefas espirituais em experiências humanas. Na constelação familiar, diz que em 11 gerações, né? Ou seja, da minha e 10 gerações para trás,
cerca de 4.500 pessoas estão envolvidas. Então, quando eu olho para trás, eu enxergo 4.500 pessoas até a 11ª geração da minha linhagem física. Então, veja o quanto está muito envolvido no nosso DNA físico e o quanto experimentações espirituais plasmadas aqui no planeta Terra nós já não tivemos também. Então, é muito forte isso. Então, a gente não pode deixar que essa identidade seja simplesmente colocada debaixo do tapete. Somos uno. A alma acompanha o ser em toda a sua jornada evolutiva, por meio dos ciclos de mortes e renascimentos, e deixa de existir quando a consciência individual se expande e se funde na consciência cósmica. Então, isso daqui é uma frase muito profunda, né? Eu, quando estava preparando esse material, eu fiz questão de colocar mesmo frases, né, pensamentos que despertassem a nossa reflexão de uma maneira muito profunda mesmo. Porque quando eu coloco aqui que a alma acompanha o ser em toda a sua jornada evolutiva por meio dos ciclos de mortes e renascimentos, faz com que a gente lembre quantas vezes, milhares de vezes, nós já morremos nas nossas existências passadas, quer seja no planeta Terra, quer seja em outras vibrações também, antes de chegar aqui no planeta Terra, ou seja, vibrações experimentais, até chegarmos aqui no planeta, e dentro do planeta Terra, várias mortes já experimentamos, e dentro dessa nossa vida agora, como Tiago Avelino, como tantas outras pessoas que estão aqui, já experimentamos mortes nesta vida, substituições energéticas nessa própria vida. Então é fantástico, porque se cada um olhar um pouquinho a história pessoal, olhar um pouquinho para trás, vai identificar o quanto você está diferente de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, 15, 20, tantas posturas, tantas pessoas que apareceram em sua vida, tantos conceitos que você desconstruiu, tantos conceitos que você foi convidado a baixar sua cabeça, ter a reverência de que aquilo que foi dito para você há 10 anos atrás realmente tinha a ver, mas que você naquela época não tinha maturidade para compreender, e está tudo certo. A ilusão faz parte do jogo divino aqui na Terra e está a serviço da expansão da consciência. Nós devemos sempre agradecer a todo esse jogo de videogame que nós estamos inseridos. Todo esse jogo de mortes, perdas, ganhos, enfim, todas essas pessoas difíceis de trato interpessoal, todas essas pessoas difíceis que aparecem em nossas vidas, diante de todos os seus dilemas e problemas, diante de todos os desafios que nós nos colocamos à disposição, trata-se apenas de um jogo que é colocado em nossa vida, para que justamente a gente encontre, dentro desse labirinto experimental, o nosso caminho verdadeiro. É como se jogasse a gente no meio de um labirinto e dissesse assim, agora encontra a saída. E a saída é justamente o encontro com definitivamente a nossa centelha divina, o nosso propósito, que é muito gratificante isso. Chegamos ao planeta Terra livres, amando e confiando. O propósito do ego, ou propósitos externos, é como uma casca de uma fruta. É uma camada superficial que encobre o verdadeiro programa da alma. As crenças instaladas nos primeiros 7 anos de vida irão permear toda a nossa vida. Então, vocês que são pais, vocês que são mães, enfim, tios, avós, prestem atenção nos seres que chegam à família de cada um de vocês até os 7 anos. Auxiliem na construção dessa personalidade desses seres. Porque o que é definitivamente construído, o Barra de Axis, ele fala isso, né? Gary Douglas, ele fala justamente sobre as crenças limitantes, que são crenças principalmente adquiridas do 0 aos 7 anos. De condicionamentos principalmente passado pelos pais, pelos avós, pelos familiares, enfim, por todas aquelas pessoas. E aqui, no encontro do nosso propósito, é bem interessante, porque aqui eu fiz uma analogia de uma fruta, né? Que a semente é justamente essa centelha divina. E existe a casca, existe toda aquela celeuma que faz o fruto, mas o nosso propósito, a nossa centelha divina está ali na semente. Então, o grande desafio é chegarmos nessa penetração definitiva até a semente. Que isso daí é bem desafiador.
o véu de esquecimento, né, que os hindus chamavam de Maya, que é o véu da ilusão. Ao chegarmos nesta Terra, neste planeta, somos envoltos por um véu de ilusão que atua através do esquecimento. Eu coloquei essa abordagem porque algumas pessoas dizem assim, eu não entendo, porque eu já estive aqui no planeta Terra várias vezes e eu tenho que nascer novamente como um bebê, sem saber de nada, começar tudo de novo. Peraí, não é bem assim. Na realidade, a gente volta com todo o nosso arcabouço de conhecimento, porém, somos envolvidos nessa cápsula de esquecimento para justamente provarmos o nosso poder aí de consciência dentro desse projeto experimental que é o planeta Terra, a fim de atuarmos no grande jogo do real e da ilusão. Tudo permanece dentro de nós. Então, quando a gente entende esse jogo, esse traquejo, a gente pode falar um pouco em desapego, a gente pode falar um pouco de respeito, a gente pode falar um pouco definitivamente em amor sem condições, de você amar sem impor nenhum tipo de condições a qualquer tipo de pessoa. Que esse jogo do real e da ilusão, a gente vai um pouco desapegando. A gente obviamente tem os nossos estudos, tem as nossas aquisições materiais, mas a gente não pode esquecer também do nosso outro propósito energético, espiritual, que dá essa leveza um pouco maior da nossa vida. É como se fosse uma balança, né? Em que os pratos, eles devem definitivamente ficarem ali mais ou menos alinhados do que a gente faz materialmente, sabendo que tudo ali é necessário para a nossa sobrevivência, mas que quando nós formos chamados para empreendermos a nossa passagem para outra dimensão, diante da morte, como alguns chamam, a gente não vai levar nada, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esse jogo, a não se apegar tanto às coisas materiais definitivamente. A gente vivenciar o material. Uma coisa é você vivenciar o material. Você tem um carro bom, você tem um apartamento, uma casa confortável, você tem roupas bonitas, roupas que te deixam feliz. Você pode, quanto mais você ganha, mais você pode ajudar as pessoas, que bom. Mas que isso tudo seja entendido como uma fase da sua existência, que você nunca se apegue a isso. Porque quando você for convocado, você já cumpriu, você está na sua plenitude. Você cumpriu até o ponto que foi permitido e você fez o seu melhor. E aí tem o outro lado do prato que você sempre teve o contato com a espiritualidade, com esses seres amigos, pretos velhos, caboclos, seres interestelares. E aí sempre você teve também o outro lado da moeda para dar um recado, confortar o seu coração, despertar em você que o outro lado também existe e que você faz parte dele, que não está desassociado, que você não vai fazer só parte do outro lado depois da morte, do desencarne. Então, vivenciar esses mundos paralelos, por isso que o nome é médium, pessoa que está no meio, a consciência que está no meio entre dois mundos. Dois mundos para a gente ser bem didático, né? Porque são muito mais do que dois. Corpo, mente e espírito. Processos terapêuticos só podem trazer resultados positivos no que diz respeito à cura das nossas raízes, se puderem abordar e tratar o ser humano como um todo, incluindo a dimensão espiritual. Então, por isso que nesse ciclo atual do nosso planeta, está se falando sempre o quê? Em curas integrais, em práticas integrativas, terapias holísticas, corpo, mente e espírito deve ser tratado. Porque os cientistas da física quântica, eles já provaram que muitas pessoas atualmente estão em frequências completamente enfermas por dores na alma. Dores na alma, e está completamente desassociado dos seus propósitos, que alopáticos só servem o quê? Para dopar cada vez mais aquelas pessoas, para manter o estado de robô. Zumbis, então você acorda, você come porque tem que empurrar alguma coisa no seu estômago, você tem que tomar banho porque em algum momento da sua vida você vai ficar com um cheiro um pouco desagradável, e aí você vai fazendo porque você tem que. E aí você vai caindo cada vez mais na dor na alma, E quando você trabalha o ser humano na sua integralidade, reconhecendo ali que é um corpo, existe uma consciência guardada pela mente, e existe um espírito. E aí você consegue atingir um resultado mais positivo, profundo e real.
Quem em você quer ter um filho? Isso tudo também faz parte do nosso propósito, porque todos nós, seres humanos, passamos pelo questionamento de quando a gente atinge uma certa idade, vai casar quando? Vai ter filho quando? Né? Primeiro é quando você vai casar. E quando você casa, quando você vai ter filho? Como se fosse uma receita de bolo. Você nasce, você cresce, você casa, você procria e depois você pode morrer. Antes dos seus filhos, de preferência. Né? Como se fosse toda uma receita de bolo e aí causa todo esse emaranhado de dores e colapsos mentais da humanidade. Porque não existe uma receita de bolo. Existem pessoas individuais cumprindo os seus propósitos de vidas singulares. Então, o que aconteceu para um, não necessariamente acontecerá para o outro. E está tudo certo, porque cada um está cumprindo o seu propósito de vida. Existem mães que não vieram aqui para cumprir um propósito de emprestar o útero para seres a fim de chegarem aqui nessa faixa vibracional. Mas elas estão aqui para despertar definitivamente a maternidade do coração. São as mães adotivas, que é o mesmo amor. E tem outras pessoas que são despertadas da paternidade, da maternidade, para empreender o amor diante de grupos, aqui como está empreendido, de uma irmandade diante da vida, tá? Então, eu coloquei, para quê? A sociedade está cheia de filhos acidentais do acaso, do condicionamento e de crenças. Isso daí é lamentável, né? A gente ainda ter esses acontecimentos. Essa vontade vem da necessidade de cumprir um programa social, de suprir uma carência, ou é um comando do coração? Então, a gente provocar a materialização de um ser espiritual aqui na nossa faixa terrena, cada vez mais está sendo cobrada. Qual o propósito de você estar empreendendo aquilo? Tem pessoas que fazem inseminação artificial 1, 2, 3, 9 vezes e não consegue segurar aquele ser materializado dentro do útero. Então, às vezes, a própria espiritualidade está dizendo assim, desperte, verifique qual efetivamente é o seu propósito ali, porque isso não está se concretizando na sua vida. Verifique. Eu gosto de uma frase que é assim, saia do trilho, mas não saia da trilha. Então é o quê? A gente caminhar em linha reta diante das curvas da vida. Né? É uma forma metafórica, mas eu gosto muito. Ande de forma reta na sua vida diante das curvas que existem. Ou seja, ande reto por meio das intempéries que acontecem. São as curvas que acontecem em nossa vida. Certa feita, no filme Alice no País das Maravilhas, acredito que muitos já assistiram, tem um diálogo dela, quando ela está atrás do coelho branco, que ela tem com o gato. E aí ela está perdida, não sabe se vai pela direita, para a esquerda, para frente, para trás. E aí ele pergunta assim, para onde você quer ir? E aí ela diz assim, eu não sei, eu estou perdida, qualquer lugar. Aí ele diz assim para ela, se você quer ir para qualquer lugar, então qualquer lugar serve. Ou seja, se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, qualquer propósito que for colocado na nossa frente está servindo, né? Nesse jogo, você se torna um mendigo que, para receber uma migalha de atenção, vende a alma, desperdiça a vida tentando forçar o outro a amar você. Um verdadeiro jogo de prostituição. Então, às vezes, diante da nossa carência, a gente vai fazendo pactos, permissividades em relação ao outro, terríveis, que chega a uma prostituição existencial. Você já sabe que aquela pessoa não te faz bem, você já sabe que você está em uma realidade que não é a sua, mas mesmo assim você vive pagando para ver. O que? Não sei. Mas as pessoas vivem nessa robotização. Então é como eu coloquei aqui. Desperdiça a vida tentando forçar o outro a amar você. Às vezes as pessoas casam tendo a certeza de que vão mudar o companheiro, a companheira. E aí gera um sentimento de dívida. Porque eu permiti que você entrasse na minha vida, eu casei com você, você me prometeu que seria diferente e você não está me provando isso. Da mesma forma que existem casais que às vezes o homem não quer ter filho, mas a mulher quer ter. Mas, diante da carência para casar, ela diz assim, tá bom, então eu não vou ter não. Mas dentro dela, ela
quer ter o filho. E aí o homem casa, tendo a certeza de que ela não vai insistir mais na procriação. E aí chega um momento do casamento que explode a relação. Porque ela espera que algum dia, ali, a dois, ele transforme a mentalidade dele para querer um filho e vice-versa. E vai acontecendo todo um nó ali, irritações, brigas, desgastes, porque na realidade gerou um sentimento de dívida. Um está devendo para o outro, porque não foi empreendida uma verdade, né? Não foi empreendida uma verdade diante efetivamente do propósito. Automaticamente também ela poderia partir da reflexão de que se é esse mesmo o caminho da procriação física e não de uma outra forma. Ou ele também, né? Mas aí também já é exigir demais, né? A gente puxar um casal amigo e dizer assim, olha, vamos abrir agora para uma reflexão. Pensem aí no propósito de vida de vocês, né? Mas informalmente, nas nossas conversas de amigos, a gente pode ir sutilmente dando esse despertar para esses amigos, essas pessoas próximas. O inferno são os outros. Eu adoro essa frase de Sartre, né? Que muitos não entendem a proposta de Sartre. Diz que ele é ateu, ele é um revolucionário, ele é contra tudo, ele desfaz de um monte de coisa. Só que às vezes a pessoa se torna ateu porque não acredita na proposta daquele Deus que foi apresentado. Isso é um detalhe, né? Nós temos a liberdade de acreditarmos naquela estrutura formal de um Deus que está sentado no trono, com a barba, com o cajado, mandando você sofrer, ficando doente, não ficando doente, ficar alegre, perder, ganhar. Ou a gente também é livre de falar que nesse Deus eu não acredito. E se você quiser me rotular como ateu, então eu sou ateu. Né? Então isso acontece com Sartre, quando ele fala o inferno são os outros, porque na realidade os outros criam todas as celeumas da vida. Porque se cada um definitivamente estiver certo do seu propósito de vida, todos conseguem andar em harmonia. Mas o problema é que o outro sempre está enxergando a vida de cada um, né? Um está enxergando a vida. Então a vida do outro sempre é melhor do que a minha. A proposta do outro sempre é melhor do que a minha. A mediunidade do outro é mais forte do que a minha. As pessoas insistem em querer assumir a vida que Jesus teve. Mas Jesus, ele foi um ser único, um ser iluminado único. Na realidade, a proposta de Jesus para o planeta Terra é que a gente siga os ensinamentos que ele deixou materializado aqui no planeta Terra. E não decidirmos nos transformar em Jesus, né? Não é isso. É em seguir as propostas que ele colocou aqui e não que a gente se transforme em Jesus. Então isso daí causa todo o emaranhado diante do pecado, diante de todos os nós e celeumas que a gente se depara na nossa vida, né? Sempre se sentindo com a autoestima debaixo do pé. Nesse caso, o outro se torna o motivo da sua ansiedade, da sua tristeza, do seu estresse. Mas quem é o outro nesse jogo aí? Não será somente uma projeção do falso eu? Lembre-se, o programa do ego é a necessidade de ter poder e sucesso para agradar e ser reconhecido. E esse poder vem com o dinheiro. Existem muitas pessoas, e creio que todos aqui conhecem, principalmente nós, se não prestarmos atenção na energia do dinheiro, porque a energia do dinheiro é energia neutra. Porém, aquele que manipula o dinheiro é quem projeta a energia que lhe irá servir. Se é de corrupção ou se é de bondade. Então, a pessoa que não entende essa questão do poder e sucesso por meio do dinheiro, cai e aí o dinheiro começa a mandar na sua vida e não você dominar a energia do dinheiro. Então, isso daí é muito forte e é uma das provas que nós temos que passar aqui no planeta Terra. De sabermos ter e ser. Então, esse daí é o grande dilema. É a grande dualidade. É você ter e você ser. Porque às vezes a gente fica só no ter. Quem nunca já passou por uma fase da vida ou está nessa fase da vida de ter? Eu quero viver só a materialidade. Sou o carpe diem. Sou o dia de hoje, né? Mas
Nós estamos aqui também para experimentar o ser. A completude somente é alcançada quando o ser e fazer se alinham. Então é como eu falei lá no início da nossa conversa. É você falar e você exercitar. Você dá a prova ali do que você está dizendo. Então não adianta você me mandar respirar fundo, pensar num arco-íris, pensar em seres angelicais, seres espirituais que estão aqui me acolhendo, se você não vivencia aquela respiração, aqueles seres espirituais na sua vida, se você entra todo em uma corrupção e prostituição existencial. Então ali realmente é uma farsa e uma prostituição que você está fazendo com a sua própria vida. Porque a cada dia é lamentável você acordar às 5 horas da manhã para ir para aquele trabalho enfadonho que você ainda não conseguiu transmutar a energia e enxergar qual a sua utilidade dentro daquele ambiente. Lembre-se, o inferno são os outros. Às vezes você é colocado em algum inferno para que você leve a luz ali para aquele inferno. Porque a escuridão dentro da luz, mas a luz ela deve penetrar a escuridão. Não há nada errado com a riqueza, o problema é a ausência de si mesmo, né? Então, às vezes, as pessoas perseguem muito dinheiro, não suportam que o outro tenha a prosperidade, porque na realidade o problema está com aquela pessoa. No jogo de adormecimento da consciência, temos 3 principais elementos. Então, vejam só como a nossa consciência fica adormecida. O sexo, distorções e perversões sexuais, o dinheiro, desejo de poder e comprar o reconhecimento. Eu tenho dinheiro, logo todos devem me respeitar, porque eu compro o seu respeito. E a comida, enquanto uns passam fome, outros não conseguem parar de comer. Vejam só, eu vou começar agora de trás para frente, tá? A comida. Existem pessoas atualmente no planeta Terra que a grande dificuldade é parar de comer. Parar de comer, elas não conseguem, são compulsivas, porque na realidade elas querem ficar abraçadas por elas mesmas. Elas querem se esconder delas mesmas e aí a comida vai dando esse abraço, esse esconderijo para ela. E existem outras pessoas em contrapartida que estão passando fome. Não tem 1 grão de arroz para comer. Então veja toda essa dualidade, essa polaridade extrema do nosso planeta. Tá? E aí vem o dinheiro. Desejo de poder e comprar o reconhecimento. Como eu falei, o dinheiro tem uma energia neutra. Nós que colocamos as intenções errôneas no dinheiro. Tá? E vem o sexo, né? Que o sexo, o chakra básico, existe um ensinamento de Pai Damião que ele fala que, além do dinheiro, a vagina já foi moeda de troca e ainda é moeda de troca nessa existência aqui no planeta Terra. Infelizmente. Tá? Mulheres não se sintam tristes, né? Mas desde a existência lá, a vagina funcionou como dinheiro, como moeda. Muitas mulheres chegaram ao poder diante da energia do dinheiro e diante da fartura da comida por meio da vagina. Cleópatra é um exemplo disso, tá? E tantas outras mulheres que atingiram os ápices do poder por meio da sedução do sexo. E existe toda uma proposta atualmente aqui no nosso planeta diante das drogas, legais ou ilegais. Não vou entrar no mérito do que é droga, menos ou mais, tá? Diante das drogas associadas ao sexo pervertido, existem vários aplicativos aí atualmente, como se fosse um açougue. Você escolhe qual tipo de carne que você quer agora, como se fosse um drive-thru. Vai na sua casa em 5 minutos entregar o pedaço de carne. E aí a gente entra todo em um emaranhado, mais uma vez, existencial, fugindo cada vez mais do nosso propósito de vida. E aí às vezes as pessoas falam assim, eu gostaria de ter um namorado. Mas como? Eu gostaria de casar. Mas como? Nesse comportamento, nesse padrão de frequência, jamais. Nunca.
Porque quem entende um pouco de astrologia sabe que a casa da sexualidade está alinhada com o propósito da vida. E se você não alinha a questão do sexo, a sua vida ela fica um nó. Então, às vezes, são oportunidades de emprego que nunca aparecem, são nós existenciais, insatisfações da sua vida constante, porque você não está equilibrado no sexo. Você não consegue equilibrar essa energia muito forte, que faz parte aqui do planeta Terra, assim como o dinheiro e a comida. E com isso, vai causando o adormecimento da nossa consciência. Muito forte, né, gente, essa parte. Mas eu fiz questão de colocar essa questão, falar da outra moeda de troca, além do dinheiro, né? Para que vocês percebam que é muito mais profundo do que a gente superficialmente vai compreendendo. Nesta aventura, não há garantias. Tudo pode acontecer. Basta aprender a ouvir e seguir os comandos do coração, mesmo sem saber para onde ele quer levá-lo. Então, no propósito da alma, é assim. Eu recebo um comando. Por exemplo, recebi o comando aqui para, com a parceria de Fábio, fazermos edificar o Água de Aruanda. Então, ou a gente se entregava, a gente tinha duas opções. Ou a gente se entregava a esse comando, sem saber o que nos esperava. E aqui, hoje, eu estou tendo a prova de que tudo aquilo valeu a pena, porque no dia 10 de maio de 2017, todos nós que estamos aqui neste salão, tínhamos marcado esse encontro. Todos nós tínhamos que 10 de maio de 2017 abordar sobre esse assunto e juntos fazermos essa reflexão, porque as nossas almas já tinham assumido o compromisso de falarmos sobre isso e de fazermos essa reflexão. Então isso daí é algo muito profundo. Todos nós já passamos por essa experimentação de conceitos antes de chegarmos materialmente aqui. Todos nós já estivemos juntos, espiritualmente, no plano astral, abordando já esse assunto. Então agora a gente só está ratificando os encontros que já aconteceram. Isso daí é fantástico e agradeço a todos por terem cumprido o propósito de estarmos dia 10 de maio de 2017 juntos até agora. Reconhecer nosso propósito é como se finalmente voltássemos para casa depois de muitos anos de viagem, pois não é o que fazemos, mas o que somos. Então, quando a gente faz essa viagem de volta para casa, é magnífico. Pai Benedito, recentemente a gente postou, né, nas redes sociais essa frase de Pai Benedito, que não se pode confundir a fé com o fenômeno. Então, quando a gente entende a profundidade dessa frase, é magnífico, gente, porque não se confunde fé com fenômenos. E a gente sabe que existem muitas pessoas buscando fenômenos por ainda ter aquela questão de buscar no externo as soluções para as suas vidas, a varinha de condão, a delegação de responsabilidade, porque as pessoas não querem sair do conceito de que elas não são o centro da vida. Não são. Existem várias outras questões manifestadas na vida. Então, enquanto a humanidade assumir o papel de sol e que os planetas e os acontecimentos da vida circulam ao redor, realmente fica ainda um pouco difícil esse salto quântico que todos nós estamos sendo convidados diariamente. Tá? Então, é voltarmos para casa. Então, quando a gente tem essa sensação, é uma paz imensa que você sente. Uma paz que a gente... Eu não sei... fazer uma narrativa aqui do que seria, porque é algo muito subjetivo. É uma paz imensa de que todos os dias é mais uma oportunidade de você ratificar e ainda ajeitar ali alguma coisa, né? Você confirma e ainda ajeita ali algum detalhe, porque se nesse momento algo acontecesse com a minha matéria e que o meu espírito tivesse que voltar para as fontes de origem, de manifestação, eu estaria na plenitude, satisfeito com o que efetivamente eu cumpri até a data de hoje. Então isso daí, esse retorno para casa, a gente não teme mais. A morte fica parecendo somente um detalhe. É como se eu saísse dessa sala e entrasse num quarto, em que algumas pessoas que eu conheço ficam aqui e eu agora vou ficar nesse quarto.
talvez algumas pessoas vão passar pelo quarto que eu estou, outras eu vou encontrar em outro salão. E assim vai aliviando a nossa dor que a sociedade impõe, que diante das mortes, diante das passagens das pessoas queridas, a gente tem que chorar, a gente tem que ficar em depressão, a gente tem que ficar de todas as formas, porque ainda existe o condicionamento da receita de bolo. Mas as pessoas que têm o contato espiritual internalizado não passam por essas distorções. Porque ou você acredita na espiritualidade, ou então aquele mentor, aquele preto velho está ali na sua frente somente para satisfazer as suas dores bem egóicas. Porque quando você se transforma em espírito, ou algum ente seu se transforma em espírito, você cai na revolta da alma. Então vamos ter calma e paciência para efetivamente internalizar esses ensinamentos. Que isso daí não acontece do dia para a noite, tá, gente? É toda uma série de passos que a gente vai assumindo na nossa vida. Eu passo por isso e todos vocês são convidados a passar diariamente. Truque da sombra para perpetuar o sofrimento. Geralmente entre buscadores espirituais há uma grande negação do dinheiro, uma espécie de moralismo em relação à prosperidade e se convence de que a vida espiritual precisa ser austera e acabam dependendo dos outros. Então, às vezes, as pessoas entram na vida espiritual e abandonam tudo. Sai dos seus empregos, joga tudo para cima e vai viver somente de espiritualidade, de luz, enfim. Tudo bem se isso daí for um propósito de vida altamente consciente e internalizado. Mas a gente sabe que às vezes as pessoas elas caem um pouco em uma confusão diante do moralismo, diante de uma crença em relação ao dinheiro, porque essas pessoas estão mal resolvidas com a questão do dinheiro. E elas acabam ficando dependentes de outras pessoas. Então isso daí tem que ser muito bem orientado e vivido. Se realmente eu estou para viver somente de luz e a espiritualidade a me guiar, não reclame. Então se chegar algum dia que você não tiver um pão para comer, você entre na sua resignação e mantenha o seu padrão vibratório. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra nessa busca espiritual e fica em moralismos de que o dinheiro não pode ser misturado com a espiritualidade. Só que as obras de caridade seguidas pelos ditames espirituais, elas precisam de dinheiro. Porque para que eu compre um tijolo, um cimento, um fardo de comida, eu não vou dizer namastê para o dono do supermercado e ele vai dizer para eu levar o fardo de comida. Ele vai dizer, esse fardo custa R$100 e eu tenho que ter os R$100 para entregar ele e poder entregar a quem de direito que está passando fome. Né? Então a gente tem que ter isso bem equilibrado dentro da gente, porque senão a gente se perde no falso moralismo de que porque está misturando dinheiro com espiritualidade. Alguns deixam de trabalhar com a ideia de que precisam fazer isso para encontrar seu verdadeiro propósito, mas acabam sofrendo com a escassez. Então as pessoas vivem com medo da escassez. É como eu falei, se decidir, decida sem olhar para trás. Não decida ficando ainda na flexibilidade do pensamento. Decida, internalize e siga. Não fique aí flexibilizando muito os seus pensamentos. O dinheiro não atrapalha a evolução espiritual. Não é possível desenvolver valores espirituais se a maioria ainda não consegue ter suas necessidades básicas atendidas. Ou seja, se eu estiver aqui morto de fome, eu não comi de manhã, não comi meio-dia, não comi agora à noite. Como é que eu vou estar espiritualmente apto para ser canal de tudo isso que eu estou manifestando aqui para vocês? É impossível. Se eu estiver com um oficial de justiça aqui na minha porta, porque eu estou sendo despejado da minha casa, como é que eu vou ter estrutura psicológica para estar aqui manifestando um canal sem ruídos para vocês? Então, é hipocrisia a gente ficar nesse discurso enfadonho. Eu digo que é enfadonho porque é muito cansativo você ter que ficar justificando o óbvio. Sendo que as pessoas que falam, elas nem se aprofundam, são pessoas superficiais. Porque se você mergulhar, você verifica que ali está um vácuo muito grande na alma daquela pessoa e que a gente só pode ter amor incondicional mesmo
para todas aquelas celeumas que coloca diante de venenos que são distribuídos para denegrir a nossa reputação construída e ratificada pela espiritualidade. Pare de anotar no caderninho e seja de verdade. Então essa reflexão aqui eu coloquei bem interessante, porque às vezes a gente vive estando em estado de desarmonia, desagradado com várias coisas da nossa vida e parece que a gente está sempre anotando no caderninho. E aí quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente, naquele dia você fez isso, naquele dia você fez aquilo outro, e você não me deu isso, e você me fez passar por isso. Então aqui, como eu falei, o dinheiro ele mexe muito com a questão da evolução espiritual, né? E todos esses diálogos, essas celeumas, se você for colocar a causa, sempre vai estar em algo envolvendo o dinheiro. O propósito começa a se revelar na maneira em que você se entrega ao fluxo espiritual, o que é sinônimo de entregar-se aos comandos do coração, e a divindade usa seus dons e talentos para realizar o propósito maior. Então, deixe fluir. Tem pessoas que chegam aqui no Águas de Aruanda e falam assim, olha, eu estou vindo aqui no Águas de Aruanda, mas eu estou vindo para desenvolver a minha mediunidade, porque se eu não fizer isso, eu não vou ser nunca uma pessoa feliz. Então, procure outro lugar. Porque se a pessoa já chega com essa carga tão forte, atribuindo a felicidade ao Águas de Aruanda, eu prefiro que a pessoa não venha mais. Porque eu sei que eu não vou poder pagar essa conta. Porque essa conta quem pode pagar somente é a própria pessoa, né? Porque senão fica parecendo que a espiritualidade está adulando, vou falar um termo bem sergipano, adulando a pessoa para que ela seja uma pessoa melhor. Sendo que isso daí é uma obrigação nossa, existencial, sempre estarmos superando os nossos limites morais, existenciais, espirituais, enfim, buscando o nosso propósito, nosso eixo, o local aqui dentro da gente que nos faz feliz, né? Então não existe essa questão da obrigatoriedade, o tem que. Ou você deixa fluir, ou senão você está um pouco equivocado na sua vida. E aqui chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Estava bem interessante. E aí eu coloco esse exercício para a gente fazer isso. Se você não tivesse que ganhar dinheiro, nem agradar ninguém, o que você faria da sua vida? Pense que agora a frequência do planeta mudou. Ninguém mais precisa nem ganhar dinheiro, nem mais agradar ninguém, nem mais usar nenhum tipo de máscara. Nem com seu companheiro, nem com seu chefe, nem com seu filho, nem com ninguém. Você não precisa mais agradar ninguém. É ser você por você mesmo. Então, o que você faria da sua vida?